Na manhã dessa quarta-feira, aqui no Salão do Júri, no Fórum da cidade de Bacabal, estava marcada a audiência para o caso do crime de homicídio que aconteceu em 2012, aqui no bairro Ramal, do caso Alex e do Ronan. Segundo informações que a nossa equipe obteve, que foi adiado ainda para este ano este júri. As informações também de que estava marcado para comparecer, no caso como testemunha, 5 e teve ausência de 3. A nossa equipe conversou aqui com a promotora de justiça e também com o advogado de defesa do acusado. É um júri de muita repercussão. E a gente, do Ministério Público, a gente entende que a gente precisa ter bastante cuidado em conduzir um processo desse, de um fato pretérito, um fato que aconteceu há 10 anos atrás, mas que teve muita repercussão, gerou um clamor social muito grande, a população toda da época se envolveu e na época, assim, infelizmente o júri não pôde ser realizado, foi marcado até acho que para 2013 ou 2014, mas o acusado, o seu Alex, conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça e suspendeu a realização do júri naquela época. E aí, em decorrência dos muitos recursos, né, que ele acabou interpondo, esse processo ele foi se atrasando. E agora que ele está pronto para ser feito, né, que ele estava pronto em razão de não ter mais nenhum recurso a ser vislumbrado aí pelo pessoal da defesa, nós verificamos aqui em plenário, no dia de hoje, que das testemunhas do Ministério Público que estão arroladas para serem ouvidas, algumas não compareceram. Sob a alegativa de que não tem endereço, enfim. Então, o que acontece? Como a gente está tratando de um processo muito sério, um crime de muita repercussão, nós entendemos por bem trabalhar com esse processo completo como ele tem que vir a plenário. Então, há necessidade de redesignar, localizar essas testemunhas que possivelmente não querem comparecer, porque elas sabem da realização desse júri e não atualizaram os endereços. Então, nós precisamos localizar e conduzir coercitivamente essas testemunhas para estarem em plenário e contarem, né, o que viram ou ouviram sobre o fato. A oitiva delas é imprescindível. Então, em razão disso, houve a necessidade do requerimento do Ministério Público e a redesignação do júri para uma data próxima, que certamente ainda vai ser no ano de 2022. Nós vamos organizar esse calendário, definir bem rapidamente, né, junto à secretaria, para que a gente consiga fazer ainda no ano de 2022. Temos aí um delay, um atraso de mais de 10 anos para a realização desse júri e não vai ser uma questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses de atraso diante desses 10 anos que vai atrapalhar a conclusão desse processo, que a gente espera que a comunidade de Bacabal finalmente faça justiça em relação a esse caso, porque foi uma situação de um crime bárbaro que a população vai ter a oportunidade de vir aqui, sentar aqui no banco do Conselho de Sentença e julgar esse processo. Então, nós esperamos que ele seja feito com todo o arcabouço probatório que nós tivemos acesso, desde o inquérito policial até a data de hoje, com todas as testemunhas que estão arroladas, tanto da acusação quanto da defesa. Por isso, a necessidade da redesignação, para que todos estejam aqui em plenário e contem o que viram ou o que ouviram sobre o fato criminoso. Doutora, no caso aqui, quantas pessoas foram convidadas para comparecer como testemunha e quanto a quantidade que faltaram? Certo, foram 5 testemunhas, né? A gente teve a presença de 2 e faltaram 3. Se bem que faltaram 2, porque a terceira que era faltosa chegou de última hora, mas a gente já havia decidido a necessidade da redesignação. Então, assim, a gente tem um quadro de testemunhas de 5 pessoas e a gente precisa que as 5 estejam aqui, tendo em vista que elas estão vivas e que elas são residentes na cidade de Bacabal. Então, elas têm que estar aqui. E no caso dessa próxima audiência que vai acontecer ainda esse ano, essas pessoas voltem a insistir de não comparecerem, qual é a penalidade para elas? Na verdade, elas vão ser conduzidas coercitivamente, elas vão vir forçadas, elas não vão vir de livre e espontânea vontade, elas vão vir
que a polícia vai lá na casa delas buscar elas e trazer elas em plenário, porque a obrigação delas era estar aqui enquanto testemunhas. Como não estão, a gente encaminha o pedido da condução coercitiva e a polícia vai lá e busca e traz para o plenário. É bom ressaltar que já é a segunda vez que esse júri é adiado. Como eu disse, na época do fato, esse júri foi marcado, no ano de 2013 ou 2014. O fato é de 2012. Esse júri ele foi marcado, acho que para 2013 ou 2014, e na véspera da realização do júri, o acusado conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça, né? Ele impetrou um mandado de segurança, conseguiu uma liminar e suspendeu a realização do júri. Depois dessa suspensão da realização do júri, aí ele recorreu várias vezes, foi até o Superior Tribunal de Justiça, até o STJ, o que atrasou demais a realização do júri. Então, finalizada toda essa fase dos recursos, o processo finalmente chega pronto, mas assim, ele tem que estar pronto de fato, né, com as pessoas aqui comparecendo e relatando o que viram ou ouviram sobre o fato e que estão arroladas no processo. Na verdade é o seguinte, ele não foi adiado mais uma vez, né, porque foi a primeira vez que foi marcado. Como houve uma ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a doutora promotora entendeu que o júri deveria ser adiado e fez um requerimento solicitando o adiamento, né, baseado nesses argumentos de que as testemunhas teriam que estar presentes. E nós da defesa, claro que concordamos, porque a nós interessa também o esclarecimento dos fatos. E todas as testemunhas estando presentes, ela com certeza fará com que o Conselho de Sentença tenha uma convicção dos acontecimentos, dos fatos e tenha todos os elementos para poder fazer um julgamento justo e imparcial. Nesse caso ainda vai ser esse ano previsto, segundo a doutora. O doutor Marcelo nos informou que esse júri deverá acontecer mais para o final do ano, mas que será realizado ainda esse ano. Você acha que, devido ao tempo que foi dado para que a Justiça pudesse realizar esse júri, não está tendo uma certa morosidade por parte da Justiça? Não, eu acredito que não. Pelo menos por conta da defesa, não. Até porque todos os atos do processo nós estivemos presentes. O meu cliente esteve presente em todos os atos do processo. O júri foi marcado pela primeira vez para hoje e a defesa se fez presente no plenário do Tribunal do Júri acompanhado do acusado. Mas o Poder Judiciário, ele tem as suas formalidades, ele tem os seus requisitos e precisa que o processo esteja pronto para ir a julgamento. E esse processo ficou pronto e logo que ficou pronto, foi marcado o julgamento pelo meritíssimo juiz. Os advogados de defesa têm essa pressa para resolver logo essa questão? Sim, até porque a nós interessa o esclarecimento da verdade, como também a sociedade de Bacabal precisa ter uma resposta. E a gente acredita que esse processo, no próximo júri, irá acontecer, porque vão estar presentes todas as testemunhas, tanto de acusação como de defesa, e como eu volto a dizer, o Conselho de Sentença terá todos os elementos para formar sua convicção de justiça. Como é que você vê essa situação do comportamento das pessoas que são convidadas para comparecer como testemunha e faltar uma audiência tão séria como essa? Eu acredito assim, que eu não vou para julgar, até porque eu não sei o que foi que aconteceu com nenhuma dessas pessoas, né? Deve ter acontecido algum fato inusitado ou essas pessoas tiveram algum problema, né? Então, para a gente emitir um juízo de valor sem ter conhecimento do que de fato aconteceu, a gente não estaria sendo leal com a justiça. Então a gente aguarda que no próximo júri essas pessoas compareçam e a gente de fato possa realizar um julgamento justo e dar uma resposta para a sociedade de Bacabal. Doutor, a pergunta que toda a sociedade quer saber, o caso foi de grande repercussão na cidade, como é que está o psicológico do seu cliente? Consciente, tranquilo, porque tem consciência de que da forma como ele agiu de acordo com a lei. A lei ampara o seu ato e isso será sustentado no plenário do Tribunal do Júri com todos os fundamentos, com todas as razões de fato para esclarecimento da verdade.